Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, quarto ano no ar. Todas as quartas-feiras estamos aqui, tanto no Spotify para você que nos ouve, mas também no YouTube para você que quer ver, ainda mais quando a convidada é bonito também, né? Tem uma beleza externa. Pode ir lá no YouTube, a gente tá falando aqui, ela correu passar perfume quando ela ficou sabendo que ia pro YouTube. E hoje vai ser um programa muito legal, que promete, porque acho que o tempo vai ser curto, né? A Marcelinha Margato, Belinha tá quase tirando carta de motorista, brincadeira. Então, assim, mas a Má já deve voltar semana que vem para gravar. E aproveitei o ensejo para ter a honra de ter com a gente a minha fiel escudeira, a Má Betônia, a Marcela, que também é coach, né? E trazer com vocês aqui também uma atleta de excelência, né? Uma atleta que da vida normal, né? Uma atleta amadora do dia a dia, que trabalha pra caramba, que foi difícil gravar o podcast, que ela estava viajando, mas que se envolve, que o triatlon é a filosofia de vida dela e ela entrega resultados excelentes para amador, e nós nos conhecemos da vida aí, talvez até do Resistência Podcast. Ela vai falar melhor como chegou até a gente e se tornou atleta de força nossa da Start Move, e ela é atleta de endurance de outra assessoria, de outro coach, para ver que a gente também tem essa relação super límpida, transparente e que também flui grandes resultados. Resultados em relação a 70.3 e em Ironman também. A gente vai bater um papo com vocês. Eu trago com vocês a nossa atleta, a Joicinha. Joyce, tem algum codinome? Seja muito bem-vinda. Você tem nome e sobrenome, pessoal, daqui a pouco eu e a Marcela estamos chamando de Jó. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Fala como você quer chamada e se apresenta um pouquinho aí. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã do podcast. Eu escuto muito durante os longos treinos, né, de pedal. Bom, eu chamo Joyce Farinelli. O pessoal me conhece por Joy. Joy. Eu atualmente eu moro em Buenos Aires. Aqui o pessoal fala Joy e no Brasil o pessoal me chamava de Joy. Então, fiquem à vontade. Pode me chamar como quiserem. Marcelinha, bem-vinda, minha amiga. Tá aí mais uma vez junto, né? Peço que você não enjoe de mim ou de você, que a gente estava treinando aqui no rolo. Você foi tomar banho, já te convidei, você já entrou aí à distância. Abre alas, dá um oi para a turma e abre alas com a Joyce para ela se apresentar, talvez falar da onde ela é, como ela nos conheceu. Obrigado, Mar. Obrigado, Sam, pelo convite. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Joy, então já a intimidade aí, invadindo a intimidade da Joy. Joy, seja bem-vindo, prazer tê-la aqui, né, com a gente que se conhece virtualmente, né, e eu sou fã da Joy, como o Sandro disse, porque é uma atleta assim como nós, né, tem equilíbrio os pratinhos do dia a dia e vem conquistando alguns resultados, né, que a gente vai comentar por aqui. A gente vê a Joyce virtualmente também nos treinos de força, através dos vídeos que ela nos envia, né? Então, que é um dos trabalhos que a gente faz no treinamento de força para entregar para os alunos. Joy, fala um pouquinho do seu primeiro resultado no seu 70.3, ainda esse ano, né, que você teve. Depois a gente fala um pouco sobre o Full de Floripa, né, que foi um dia não atípico, né, para Floripa, que a gente já espera, mas depois a gente fala um pouco, sobre o triatlon, como foi, como entrou na sua vida e as suas provas, né? Ah, legal. Bom, eu comecei a correr com 25 anos, então já faz um tempo, 2015. E quando eu comecei a correr, Ibirapuera, assessoria, eu comecei a ver o pessoal que fazia triatlo e eu já comecei a almejar em algum momento fazer triatlo. Depois de 2 anos eu comecei a nadar, devido a uma lesão da corrida, a natação entrou na minha vida. E aí eu comecei a nadar na Bodytech da Vila Olímpia, que
é um celeiro de triatleta, né? Recentemente fecharam, mas e aí eu vi a galera nadando, todo mundo falando de triatlo, e eu falei, eu preciso fazer isso. Mas eu comecei a nadar assim do zero. Primeira vez que eu entrei na água, com 27 anos, nunca tinha nadado, então foi um desafio. E depois, em 2019, eu comprei a bike. E aí foi quando efetivamente eu comecei a competir no triatlo, mais ou menos, né? Porque eu comprei a bike e depois de 3 meses começou a pandemia. Então eu estava inscrita para algumas provas e já comecei de cara com a pandemia. Foi legal que depois de um tempo eu acabei me mudando. Fui morar no Guarujá por uma temporada, essa fase de pandemia, home office. E lá eu conheci uma galera muito legal. E aí eu comecei a pedalar na Rio Santos. Então não tinha pandemia, eu falo que não tinha pandemia no Guarujá. Então eu nadava no mar, fazia classe de natação. Então nessa fase eu perdi o medo de nadar em águas abertas, que até então era um problema para mim. Comecei a pedalar com os meninos, sempre sobrava, né? Sempre ficava no meio da estrada lá sozinha, porque a galera ia embora e eu ficava, me deixava para trás. Depois voltava, mas era muito legal. Então eu desenvolvi uma boa bike, eu perdi o medo de andar na estrada. Então foi bem legal essa fase. E foi assim que o triatlo começou. E aí, numa loucura, fui lá, me inscrevi para o 70.3 de São Paulo. Nunca tinha feito nenhuma prova na vida. Me inscrevi para 70.3, mas estava treinando muito. E aí eu fiquei mais ou menos, eu fiquei o ano de 2020 todo treinando, 2021, quando as provas começaram, né, de volta, eu fui lá e me inscrevi no 70.3 do Rio de Janeiro, porque eu não sabia se ia ter São Paulo ou não, eu estava na ansiedade, fui. Então, minha estreia, né, no 70.3 foi 70.3 Rio, mas nesse meio tempo eu fiz tudo certinho. Eu fiz Olímpico, comecei pelo short, depois fiz Olímpico e fui para o 70.3. Então, eu tive um ano fazendo triatlon, competi Troféu Brasil, Santa Cecília, competi as provas curtinhas. Mas o objetivo, né, o sonho era falar que eu era Ironman, né? Eu queria fazer Ironman. E logo eu descobri que 70.3 não era Ironman, mas É até então metade eu do tava Ironman, feliz da né? vida. É. Então foi assim, foi meio na loucura. Eu fiz 70.3 do Rio de Janeiro, depois de 2 meses e meio eu fiz 70.3 de São Paulo. Eu até lembro que foi lá que eu conheci vocês, eu lembro que a assessoria estava lá. Acho que nessa época vocês estavam com a Espadoto, tinha alguma parceria ali. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, assim, né? Eu gostei da brincadeira, eu gosto do endurance, foi ali que eu me encontrei. E no ano seguinte eu fiz 70.3 de Punta del Este, depois eu fiz 70.3 de Floripa, e aí me classifiquei para o Mundial, aí corri o Mundial de 70.3 na Finlândia. E nesse meio tempo, a galera da assessoria começou com uma história de vamos fazer Ironman, fazer Ironman, fazer Ironman. E eu achava assim, até esse momento eu pensava, não, nunca vou fazer um Ironman, né? Ironman, eu não tenho capacidade, não tenho tempo, coisa de louco. Eu fui naquela, já que todo mundo vai, eu vou também. E aí, em janeiro do ano passado, eu me inscrevi para fazer o meu primeiro Ironman. Fui com uma galera. Como eu comentei com vocês, atualmente eu moro em Buenos Aires, então eu treino com uma assessoria de triatlo de Buenos Aires. E a gente foi umas 30 pessoas fazer Ironman. A maioria era a primeira vez, então foi muito legal, porque todo mundo meio que treinava junto, tinha bastante entrosamento, todo mundo estava morrendo de medo, né? Todo mundo estava bem na mesma página. Então eu fiz Punta, depois fiz o 70.3 de Floripa, aí fiz o Ironman de Floripa do ano passado, que foi aquele dia extremamente caótico, assim, eu falo que foi o dia mais incrivelmente difícil da minha vida, assim, nada se compara àquilo. Mas eu estava muito feliz, eu estava muito, muito feliz, eu queria muito estar naquele lugar, eu queria muito fazer aquilo. Eu tenho um momento assim, que foi muito marcante, que eu estava no quilômetro 39 da maratona, e um amigo meu
desse que treinava comigo lá no Guarujá, ele chegou assim de bicicleta do meu lado, e aí, como você tá? E tava naquela chuva. Cara, eu nasci pra fazer isso, assim. O pessoal me zoa, assim, nasceu pra fazer isso. Porque eu adorei, assim, a distância. Nossa, eu fiquei fascinada com o Ironman. E depois disso, obviamente, foi um dia muito caótico, foi difícil para todo mundo, mas eu estava muito feliz, corri mandando beijo para a galera, né? Eu tava assim, corri feliz da vida, que era o meu primeiro, aproveitei cada minuto. E, bom, depois disso, como eu comentei, corri o 70,3 da Finlândia, e aí acabei procurando vocês para me ajudarem nos treinos de força. Por quê? É, Obviamente, eu já corria, já fazia muitos anos, já tinha feito maratona, só que eu encaixei várias provas, uma atrás da outra, treino para Ironman, começou uma sobrecarga bastante considerável, e 3 semanas antes desse 70,3 da Finlândia, eu travei. E foi um primeiro episódio, assim, eu travei, eu desci da bike e eu não conseguia ficar de pé. E fui pro hospital e o médico falou para mim, bom, é no mínimo 30 dias sem correr, sem pedalar, sem fazer nada. Aí eu procurei outro médico, né, obviamente. Aí esse já me falou, não, 15 dias. Aí eu procurei mais um, falei, cara, eu não tenho condição. Mas assim, eu teoricamente, supostamente, né, eu tenho 2 hérnias de disco, e aí ali naquele acúmulo, estava Mas treinando no onde são colo. suas hérnias, Jéssica? Joyce, perdão. É, é bem aqui embaixo, no É, final é da lombar lombar. sacral? É lombar sacral, isso. Tá. Eu tinha dor que eu não conseguia nadar, porque só a contração do abdômen eu já sentia dor, não conseguia empurrar a parede. Então, assim, foram 3 semanas caóticas. Fui para Finlândia, porque estava tudo pago. Falei, vou lá ver como vai ser isso. Corri a prova, então corri assim, né, do que deu, fiz Completou o a que prova. deu para completei a prova, vivi o Mundial, que é uma experiência fascinante, né? Acho que todo mundo deveria provar em algum momento da vida. É muito legal. Eu me senti uma super atleta nas Olimpíadas, assim, vivendo aquele momento. E aí, depois disso, eu já fazia o treino de força, eu sempre fiz musculação, só que nesse momento especificamente eu estava fazendo com o personal, e eu acho que ele não era tão ligado à especificidade que eu precisava. Então, até teve alguns momentos assim que a gente teve alguns desentendimentos era mais ou menos assim, você está cansada? Então não vamos fazer perna hoje. Então eu estava sempre cansada, né? Eu estava treinando para um Ironman. Ô, Joyce, acho que congelou. Congelou para você, Sandro? Sim, vamos ver. Primeiro congelou a imagem, aí deu para ouvir ela falando, né? Daqui a Isso. pouco ela volta, que tá muito legal, hein? Vamos ver. Pessoal, enquanto a gente aguarda a Joyce voltar, ó, deve estar voltando. Oi, Oi, Joycinha. voltou, Voltou. voltou. Acho que travou um pouquinho aí sua internet, mas tá muito legal o papo aqui. Você, só para te falar onde parou, você estava falando que do entreveiro que às vezes você discordava do seu personal. Pode Tá, continuar. tá bom. Então, eu senti que faltava, na verdade, um planejamento, né? Ainda mais eu que sou administradora, tudo muito bem planejado. Então, eu falei, não, se eu quero ter resultado, se eu quero levar a sério, principalmente, eu não quero me lesionar, eu senti que fazia falta esse planejamento, né? A fase, a periodização, de uma maneira mais certa para a musculação, que não dava para ir lá e, teoricamente, fazer um treino de musculação que uma pessoa que não compete triatlo faz. E aí foi nesse momento que eu procurei vocês e a gente começou a desenvolver o treinamento de força. Tem dado muito certo, né? Fazendo um jabá, estou super contente. Acho que os resultados também mostraram que as coisas estão dando bem certo. É, Então, esse ano, ele tem sido um ano muito bom. Entrando um pouco nesse ano, né? Que qualquer coisa vocês me falam aí para parar de falar. Então, esse ano, a primeira prova que eu fiz foi o Ironman 70,3 de Pucón.
que é conhecido pelo grau de dificuldade, né? Que é uma prova bastante complicada. Eu até vi um dia que a Pamela Oliveira correu, né? Porque é uma prova que tem profissionais. Uhum. E eu vi um comentário dela no Instagram no dia seguinte falando: não é um lugar feito para correr. Então foi bom, se a Pamela chancelou, tá chancelado. É isso. É, E aí eu tive um acidente na bike, um cara me derrubou. Quando a gente foi fazer o retorno, tinha o retorno e logo tinha um poço de hidratação. Ele foi pegar água e eu não sei exatamente o que que ele fez. Ele meio que entrou direto, bateu a bike na minha, então eu caí, machuquei o joelho, saiu corrente, foi um tema ali. De repente, umas 10 pessoas em cima de mim que não queriam deixar eu voltar para a prova, queriam me levar para a tenda médica porque eu estava sangrando e eu queria voltar para a prova, então teve um tempo ali um pouco conturbado, mas eu consegui voltar. Tava chovendo, também é uma característica minha, de todas as provas que eu faço, chove, é bem É característico, bom você pessoal. avisar, porque eu não vou fazer nenhuma prova que você tiver escrita. É isso. E o pessoal fala, não, se a Joy vai chover, já sabe que vai ter chuva. E choveu a bike toda. Na verdade, nessa prova começou a chover antes da natação. E então, natação debaixo de chuva, corrida, o pedal todo debaixo de chuva. E aí, né, depois desse acidente, eu caí, voltei a pedalar. E nesse momento, assim, eu desestabilizei, né, psicologicamente. Eu tava com medo de cair de novo, já tava com medo de tudo, né? De tirar a mão, de tomar água, de estar clipada por conta da chuva, a situação. Eu sabia se tinha acontecido alguma coisa mais grave com a bike. Mas enfim, eu lembro que em determinado momento eu passei uma moça que quando eu caí, ela passou também, e aí eu falei, bom, se eu conseguir chegar nela, acho que eu tô na prova. E aí eu coloquei a bicicleta, né, quando eu saí para T2, aí meu marido tava acompanhando e eu já comecei a chorar. Aí eu vi ele já sair, ai, caí e tal. Ele, não, ele falou assim, você tá em quarta, vamos que você tá em quarta, bora que você é a quarta. E eu não sabia se era a premiação até a terceira, se era a premiação até a quinta. E eu falei, cara, quarta, eu falei, agora, o que que eu faço? Aí eu comecei a correr como se não houvesse amanhã, esqueci o joelho, esqueci a dor, esqueci tudo. E assim, é um sobe e desce, é uma prova muito legal, mas judia. E eu fiz a primeira volta, eram 3 voltas de 7, fiz a primeira volta super bem, falei, não, tá tranquilo. Na segunda volta já começou a dar aquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, quando eu encontrei o meu marido, ele falou, você é a terceira. Eu falei, cara, agora eu não posso, agora eu não posso arregar, preciso correr forte, forte. E aí apertei, apertei. E aí foi aquele jogo mental, né? Assim, só não anda, só não anda. Porque nas subidas, assim, aí todo mundo andando, vendo o pessoal caminhando, aquele desespero. Aí já não chovia, aí já fazia um sol super quente, e aí Verdade. subindo a montanha. Foi um dia muito especial, mas duríssimo. E aí eu fiquei, né? Acho que eu fiz 5 horas e 18 e fiquei terceira da minha categoria, que é a categoria 30-34. Então foi o meu primeiro pódio em Ironman, foi uma alegria assim absurda. Depois eu fiquei acho que uma semana sem andar por conta das dores, por causa do joelho. Ia fazer um Tombo. passeio, ia subir vulcão, né? Eu não conseguia andar, tipo, no dia seguinte. O joelho inchou, ficou bem feio. Mas aí, acho que foi um começo de ano, assim, muito motivador. E depois eu estava inscrita para o 70.3 de Punta del Este, outra vez, que para quem mora aqui na Argentina, a gente fala que é prova de argentino, que é muito fácil, é só cruzar o rio, a gente está no Uruguai. E Voltando, Punta voltando, também. Jó. Então ali já te deu uma vaga para Mundial de novo, certo? Não, ali Ali. em Pucón só tinha uma vaga e a Tá. primeira menina pegou a vaga. Ah, não Tá? rodou. Não, não rodou, a primeira pegou a vaga. Tá. E só que até esse momento eu não queria ir para o Mundial. Até esse momento eu tava, não, tipo, eu tava com outros planos. Não era o objetivo ali, não era a vaga para o Mundial. Ali foi uma prova, tipo, para curtir mesmo. Mas
quando eu tava lá na premiação, e começou a dar aquela certa vontade. Eu falei, nossa, será? Mas enfim, eu já estava inscrita para o 70.3 de Punta del Este. E o 70.3 de Punta, como é uma prova que vai muito argentino, e aí eu conheço, né, os triatletas, as triatletas argentinas, né, conheço as meninas, então eu sabia que a minha categoria ia estar muito forte, porque na minha categoria estava a menina que ganhou o 70.3 de Buenos Aires no final do ano passado, uma outra menina que treina comigo também, que ficou com uma diferença de 3 segundos entre elas. Então eu sabia que a prova ia ser assim quente. Minha categoria é bem complicada aqui. Enfim, fui para a prova. Punta del Este é uma prova maravilhosa, super indico para quem não conhece. Porém, tem muitas adversidades climáticas, assim como Floripa. Então, teve alguns anos já que foi cancelada, e aí, no nosso caso, choveu o sábado o dia todo, teve muito vento, eles proibiram a gente de usar a roda tapada por causa dos ventos. Tava numa cancela, no cancela, no final vamos fazer, aí adiaram um pouco a prova começou acho que 2 horas mais tarde. Levamos a bike de manhã, foi uma prova completamente diferente. Então, teve um estresse que eu nunca tinha vivido até então, de cancela, não cancela, o que que vai acontecer. Mas a prova começou a fluir. E aí no 70.3 de Punta, eu fiquei em quinta da minha categoria, sendo que as 3 primeiras foram as 3 primeiras geral, né, da prova. E aí a vaga rolou até a quarta. E, e aí da quarta, para mim, tinha uma diferença de menos de 1 minuto. Aí ficou engasgado, assim. Ali ficou bem, bem engasgado. Aí veio uma vontade de fazer mundial. Falei, cara, agora eu quero, agora eu quero. E eu estava na preparação, né, do Ironman Brasil. O objetivo esse ano todo foi o Ironman Brasil. A gente estava treinando focado para isso, né? E aí eu encaixei uma prova, uma outra prova nesse meio tempo, que foi o 70.3 de San Juan, na Argentina. Para quem não conhece também, é uma prova muito legal em todos os sentidos. Nada numa represa, que é um dique, com um monte de montanha em volta, pedal no meio das montanhas e depois corre no centro da cidade. E aí, de novo, eu fiquei em quinto da minha categoria, e foi a mesma coisa que aconteceu em Punta. As 3 primeiras eram as 3 primeiras gerais da prova, e a vaga chegou até mim. As meninas já tinham a vaga. E aí eu me classifiquei para o 70.3 Mundial da Nova Zelândia, que agora, né, é a nossa prova-alvo. E aí, logo depois de um mês, Ironman Brasil, que acho que é o que a gente mais quer comentar um pouco aqui, né? E aí, então, chegamos no Ironman. Boa, vamos dar um corte aqui. Acho que primeira coisa, assim, esse abraço nosso aí, né, tá adiado, né? A gente se conhece, se fala bastante semanalmente, mas não conseguimos nos dar um abraço ainda. A gente tinha um carinho especial por você, Jorge. Confesso que, falando meu nome, já aumentou assim, olhando para você, vendo você se emocionar no começo lá da explicação, falando das adversidades, assim, a gente consegue até humanizar um pouquinho aqui, né? Mas vamos colocar uns pingos nos is aqui. Porque eu vi que também você é das nossas, porque você fala mais que eu que a Marcela, que isso é ótimo. Já Te acabou a falei, graça do fala, podcast, corta contou aí. tudo. Vou contratar a Joy para trabalhar no podcast, além de ser minha amiga, vai vir para cá, mas vamos pôr alguns pingos nos is. E assim, você não precisa ter dedos, que aqui pode tudo, entendeu? Pode falar do nome. Então, assim, pelo que eu entendi, Tá. né? E um pouquinho que eu te conheço do online, do nosso contato profissional como atleta e aluna também. Então, você é de São Paulo, foi morar no Guarujá, depois caiu, está morando há algum tempo fora do Brasil, na Argentina. É isso? Isso. Eu sou do E, interior de São Paulo, ah, e aí eu aonde? morei. Eu sou de uma cidade que chama Viradouro, Tá. perto de Barretos, assim, para alguém ter uma referência, né? Onde fica isso. E eu morei 10 anos em São Paulo. Foi na onde eu comecei a fazer esporte, comecei a correr.
Lá em Viradouro, o pessoal correr na rua, eles acham que tá correndo da polícia, né? Já teve um dia muito engraçado que eu saí para correr, um rapaz parou do meu lado e perguntou se eu queria uma carona, tipo, se eu tava com pressa. Agora tá ficando com cara de Resistência Podcast. Muito bom. E aí, beleza, Joy. Então, tá. Aí você foi para São Paulo e qual foi a sua primeira assessoria? Foi lá de São Paulo? Foi. A minha primeira assessoria era uma assessoria de corrida, chama Metamorfose. Inclusive, era Ah, uma assessoria de corrida de montanha. Eu comecei fazendo corrida de montanha. Quando eu comecei o triatlon, eu comecei a treinar com a Deluca. sim, Treinava com o Pinho. tá. E basicamente foram eles que me ensinaram a andar de bicicleta. Legal. E aí, aí você foi para a assessoria que você está agora ou não? Ou ainda teve Então, outra transição? eu tive uma transição desse período que eu fiquei no Guarujá, porque eu treinava, lá eu treinava com o Jefferson, ele também tem uma assessoria, é, porque eu conheci ele porque ele era um professor da MF e ele começou me dando aula de natação no mar, porque eu tinha um pânico absurdo, né, como a maioria das pessoas, né, dos triatletas, muito medo de nadar em águas abertas. Aí eu comecei a fazer assessoria com ele para natação, depois ele montou a assessoria dele, e aí eu treinei mais ou menos, acho que um ano com ele. E foi quando eu me mudei para Buenos Aires. Tá, então vamos fazer um gancho aqui. Mandar um grande abraço para o você falou da MF, Marquinhos Fernandes, que passou aqui também no podcast, um grande amigo meu, um baita atleta, né? E aí você foi para Buenos Aires e encontrou uma assessoria aí. Ou seja, Joy, você já responde, e assim, uma coisa que é muito legal, né? A gente tem alunos espalhados pelo mundo inteiro e você é a prova disso, né? A gente consegue trabalhar com excelência, mas você sempre foi atrás do presencial, que também faz uma diferença boa, né, Joy? Sim, é isso. Desde quando eu comecei, eu sempre tive essa. Primeiro, por uma questão também de socialização, né? Porque a princípio eu morava em São Paulo, não conhecia muita gente, então a corrida me trouxe os amigos que eu tinha era o pessoal da corrida. Quando eu comecei a fazer triatlo, eu entendia que eu precisava de uma assessoria que me desse suporte, principalmente com a bike, porque o pessoal fala assim: ah, vai para Romeiros. Aí você chega lá em Romeiros, você não sabe o que fazer, né? Então, o pessoal da Deluca tem um suporte muito legal, tinha um suporte muito legal quando eu treinava com eles. Quando eu morei no Guarujá, também foi isso, comecei a treinar com o pessoal da assessoria, que para mim tinha todo sentido, porque o Jefferson, ele me levava para a estrada, então ele me dava todo acompanhamento, a gente fazia lá do Guarujá até Boracéia, era uma coisa que não dava para treinar sozinho. E quando eu cheguei em Buenos Aires, foi a mesma coisa, eu não sabia na onde treinar, não era só pegar a bicicleta e sair andando. Principalmente porque em Buenos Aires o pessoal não treina na estrada, como é no Brasil. E aí eu sempre tive essa questão do presencial, porque era uma forma também de acolhimento, de entrosamento, De ter um é, grupo, de o pertencimento a grupo. um grupo, de ter É, amigos, companhia. isso. Isso sempre foi muito importante para mim. Bom, agora acho que a gente já encaixou toda a história que ela contou, que foi muito legal, né? E uma ascensão rápida, né? Até em nível de performance, né? De você com você mesmo, pelo quanto você começou e o que você entregou, aprendeu a nadar, a pandemia, as coisas aconteceram muito rápido, né? Com você, então você tem toda essa aptidão. Toca daí agora, Mar, então. Manda uma dúvida sua. Ô, Joicinha, e você falou do ciclismo, eu fiquei aqui pensando, você aprendeu na marra a dirigibilidade até que ir atrás dos outros, né? E você tem um ciclismo forte, né? Da gente pensando na sua prova. E aí fala pra gente assim, como que foi esse desenvolvimento do ciclismo e como que você se sentia de estar atrás e buscar os seus companheiros, né, de pedal. Como que era isso para você? Se foi fácil, se era uma questão que você não praticava o ciclismo, mas que você tinha essa expertise dentro de você e você só aplicou, ou se você teve dificuldade de ganhar Eu essa acho que, assim, força. eu tive uma vantagem porque, como eu era do interior, eu sempre dirigi moto. Então, eu tinha a destreza de andar com moto, né, de andar com bis.
Então eu não tinha medo da bicicleta. E também eu era uma moleca que andava de bicicleta, eu andei de bicicleta a minha vida toda. Até cidade pequena a gente faz muita coisa de bicicleta. Então, mas fazia, não sei, sei lá, uns 10 anos que eu não pedalava, né? E aí, quando eu comecei a pedalar, eu tentava me esforçar ao máximo para não ficar sozinha. Então, tipo, a gente saía lá do Guarujá até Bertioga, para quem conhece, tem uma subidinha considerável, que a gente fala que é a subida da bica. Então, ali meio que dava uma separada no grupo. Então, eu me matava naquilo ali para tentar ficar o mais próximo possível, não ficar sozinha. E a bike é aonde eu me encontro, assim, a bike é o que eu gosto, a parte que eu mais gosto. Então, acho que isso facilita também, porque eu gosto de pedalar, eu gosto do treino da bike. Aí então já pode ficar bem amiga da Marcela também, né? Porque vocês duas pedalam pra caramba. A Exatamente. Marcela tem uma história parecida com você, né? Chegou sem saber quase andar de bicicleta aqui, caindo no primeiro treino de grupo aqui, e hoje em dia não tem nenhum menino que pedala com ela aqui. Todo mundo vai na roda dela atrás, os que conseguem ir na roda, né? E bora Então, pedalar. vocês já podem combinar e fazer igrejinha aí. Agora, já que você gosta, Joy, fala um pouquinho pra gente qual é a sua bike. Você tem todos os recursos, você treina com potência, você tem duas bikes, você tem material específico para pôr de roda para prova, você foi se empolgando com a brincadeira que não tem fim, né? Que nós vivenciamos isso, que somos atletas aqui também. É. Fala um pouquinho já do seu xodói. Então, bom, a primeira bike, eu lembro até que eu paguei um valor assim, eu paguei R$ 5.000 da primeira bike, que para mim era uma fortuna naquele momento, né? Inimaginável pagar R$ 5.000 numa bicicleta. Mas depois a gente entra num mundo que só quem faz parte desse mundo que entende, né? Eu treino com potenciômetro. Eu comecei a treinar com potenciômetro quando eu comecei a treinar na Argentina, porque existe um vento aqui que é inexplicável. Então, ficou basicamente era impossível treinar sem potenciômetro, porque era um vento e eu pensava, meu, fazia, sei lá, eu estava acostumada a fazer um promédio de 32, 33 e eu fazia promédio de 26. Então, eu acho, e aí eu comecei a achar que todos os treinos estavam muito ruim, que eu estava muito ruim, né, que eu não estava rendendo. E aí foi uma das primeiras coisas que meu professor pediu nessa assessoria daqui da Argentina, foi para comprar um potenciômetro. Então, hoje já tem uns 3 anos que eu treino com potenciômetro. A minha bike hoje é uma Cervelo, ATT, e, e também eu tenho uma Road. E aí a gente vai entrando naquilo, né? Eu comprei a Road esse ano, até então eu achava que eu não precisava de ter 2 bicicletas e também não acho que precisa, não acho que é necessário, não acho que precisa de uma TT, não acho que precisa de uma bike de carbono, né? Não é isso. Acho que dá para começar de uma maneira bem simples. Acho que o triatlo ele pode ser para todo mundo, mas se a pessoa tem condições financeiras e se ela gosta, é um mundo infinito. Sem E aí eu dúvida. fui entrando nesse mundo infinito. Então hoje eu tenho 2 bicicletas, eu tenho uma road e tenho uma TT, tenho uma roda lenticular, né? Tenho a roda tapada, e aí não treino muito com rolo. Eu até vi um episódio que vocês fizeram, né, sobre o treino no rolo. Eu tenho o rolo, principalmente eu comprei o rolo pela fase da pandemia, acho que foi o boom, né, do pessoal comprar o rolo de treinamento. Mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de pedalar na rua, eu gosto do vento, eu gosto do frio, eu gosto das sensações de estar fora mesmo. Então, o rolo para mim é só para quando não tem opção. Vai, Mar. Legal. Muito bom. O triatlon é sem fim, né? E a gente é exatamente isso. A gente começa achando que tudo é caro e depois a gente já começa a falar que acha que tá barato algumas coisas, né? E como que é para você, Joicinha? A bike você gosta? Você achou que o treino de força fez diferença já que você trabalha com potência, então é fácil, é mais fácil, né? A gente mensurar isso, ter uma visão maior, né, de mensuração. Você achou que o treino de força interferiu, no caso, ajudou a melhorar essa questão da sua potência? Não sei se é alguma coisa em questão de FTP ou de durabilidade, enfim.
Aproveitando a pergunta da Mar, Joy, exatamente, você pode falar aonde que você acha que você sente que o treino de força mais te ajudou, né? Se foi na bike, se foi na corrida, onde você sentiu essa diferença? Uhum. Tá. Bom, falando sobre a bike, com certeza me ajudou. Pensando em potência, comparando o Ironman Brasil, né? Do Ironman Brasil do ano passado para esse ano, eu fiz quase 20 watts a mais de potência Caraca. normalizada Em em P, 180. sim. Eu fiz 40, quase 50 minutos abaixo do que eu fiz o ano passado. Então, né, contra dados, fatos, não há argumentos, né? Com certeza tem feito muita diferença, porque acho que o trabalho de força específica, principalmente, eu senti que naquela fase de trabalho de força específica deu um boom significativo, assim, na minha bike. Isso eu senti com certeza. E quando eu fiz provas, né, como eu comentei, o COM, principalmente, que tem alguma altimetria, a gente sente que a força faz toda a diferença, com certeza. E, e também na corrida, né? A corrida não é o meu forte, eu digo, né? Não é o meu forte. Eu já tive muitas lesões, eu tenho um histórico significativo de lesões, então também eu tenho receio, eu tenho um pouco de medo de muita intensidade, de muito treino de corrida, porque eu já fiquei muito tempo sem treinar. E isso eu acho que tem feito muita diferença, com relação à potência, a conseguir melhorar também a questão do movimento. Eu tenho, os joelhos virados, assim, um pouquinho para dentro, né, Valgo acho que é dinâmico. valgo dinâmico. Eu tenho também uma pisada pronadora, então são tudo coisas que eu acredito que com o treino de força, com a melhora da postura, que a gente tem melhorado sim. A minha corrida também eu melhorei bastante, pensando em Ironman Brasil, do ano passado para esse ano, eu diminui mais de 15 minutos na maratona, então é uma diferença considerável, né, 15 minutos numa maratona. Depois de pedalar o 180 e fazendo toda a força que eu fiz no 180, que foi uma bike bem legal. Então, com certeza, assim. E eu falaria até que tem me ajudado na natação, porque a questão, a gente sabe que a natação é técnica, mas também tem a questão de força, abdômen, né, a posição na água, o tríceps também, da finalização da braçada. Então, eu particularmente senti diferença em nas três Nas modalidades, três e modalidades. essas diferenças, elas são vistas também com números, né? O 70,3 de punta, que eu comentei com vocês, eu fiz a minha melhor natação, eu consegui baixar 3 minutos numa natação. É claro que a gente sabe que depende, né, do dia, do vento, mas foi um dia bastante ruim, com muito vento, então não é que foi um dia fácil para nadar, foi um dia bastante complicado. Então eu senti melhora nas três modalidades, mas assim, acho que principalmente na bike, Ótimo, principalmente. Joy. E legal, né, pessoal, para ver assim, quanta coisa que a Joy pode falar. A gente não pode ser demagogo, né, ou cometer falsa demagogia aqui, porque é muito. Então, assim, não é só o treino de força, com certeza os treinos específicos, tudo que ela foi pegando de cancha, de competir, de treinar, tudo isso faz parte da melhoria, mas também não podemos negligenciar que o treinamento de força é parte integrante disso, uma vez que a gente fala que é a quarta modalidade do triatlon, né, devido a importância. Então, engloba tudo praticamente, né, Joy? E E principalmente a questão de não lesionar, né? Esse, Exatamente, eu ia falar exatamente isso, que você veio de dezembro, né, do Mundial, por conta de ter travado por conta das hérnias, né, e claro que o treinamento específico do ciclismo, da corrida e da natação te ajuda a melhorar os tempos, mas a questão do treinamento de força que a gente fala é a prevenção de lesão, né, o atleta não chegar lesionado para daí resolver fazer força, né, então, de você estar correndo, ter melhorado o seu tempo na corrida e se mantendo correndo sem ter a lesão, sem se prejudicar, né? Sem ter que se afastar da modalidade. Uhum. exatamente, Maia, eu ia chegar aí perfeito. E assim, a gente agradece, Joyce, a confiança que você teve na gente também, porque Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você.
Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Ajuda a melhorar os tempos, mas a questão do treinamento de força que a gente fala é a prevenção de lesão, né? O atleta não chegar lesionado para daí resolver fazer força, né? Então, de você estar correndo, ter melhorado o seu tempo na corrida e se mantendo correndo sem ter a lesão, sem se prejudicar, né? Sem ter que se afastar da modalidade. Uhum. Exatamente, Maia. Eu ia chegar aí perfeito. E assim, a gente agradece, Joyce, a confiança que você teve na gente também. Por quê? Porque aqui tem dois herniados aqui, né? A Marcela só não pode falar porque ela não fez exame nenhum e não tem dor, não tem sintomas. Não Mas quero pode ser fazer. que ela tem. Então, eu tenho hérnia cervical, a Joyce tem lombar. E assim, eu, a Joyce, a Marcela, nós treinamos treino de força que a ciência preconiza. Então, a Joyce faz treino de força pura e de potência. Que muita gente que quando vem com a gente, né, Má, perguntar sobre o treino de força, ou quando cai em força pura e potência, a gente perde muitos alunos. As pessoas não acreditam que isso aqui não vai machucar, mas agora eu vou fazer isso, vai machucar, e pelo contrário, né? Talvez o que deixa você mais próximo da lesão é aquele treino que a Joyce fazia, que é o mesmo treino que você faz no dia a dia da bike, que é a resistência, e aí você vai fadigado para os treinos específicos. Então, assim, a Joyce, mesmo tendo a hérnia, ela confiou no processo e hoje em dia ela agacha com muito peso, ela faz os exercícios de salto com a barra nas costas. Então, assim, ela confiou no processo e está colhendo porque a gente não inventa nada, né? Então, assim, eu estudei muito isso, eu palestrei, a gente fala porque é isso que a ciência preconiza, que é o que funciona, né, Joy? Então, assim, agora indo para a parte final e para a cereja do bolo, né? Uma vez que você estava lá o ano passado, você falou do Iron Man, vamos falar do Iron Man, né? Você já falou do ano passado e vamos falar desse ano. Como é que foi esse ano em comparação ao ano passado, que você estava nos dois? Porque esse ano também não foi brinquedo, não. Também choveu praticamente o tempo todo, né? E a gente que não estava ano passado, né? Acompanhamos os alunos à distância. Foi outro professor que foi ano passado. Mas a gente ficou nessa discussão. Será que o ano passado estava assim, estava pior? Porque uns falaram, não, estava muito pior. Outros falaram, não, estava igual. Qual a relação da prova desse ano com a prova do ano passado? Tá, bom. Para mim, o ano passado estava mais difícil, na minha percepção. O ano passado, para mim, eu senti que tinha mais vento lateral. Então, principalmente quando a gente estava ali na beira-mar, tinha bastante vento que batia lateral, que os cones andavam assim na rua. Foi uma chuva torrencial na bike, né? Não teve, acho que na prova toda não teve um minuto sem chuva, não lembro de ter pedaço sem chuva. Já esse ano, na minha opinião, fazia mais frio, estava mais frio do que no ano passado. Eu achei que a água estava um pouco mais movida também do que o ano passado. Ano passado eu tive a sensação que a natação foi mais fácil. E a bike, eu estava com uma certa esperança, né, que não ia chover, ou que não ia chover muito. Quando eu saí da água já estava chovendo, então foi aquele momento ali do desespero psicológico, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né, vamos lá. Quando eu estava mais ou menos com uns 40 minutos de prova, parou de chover e, para mim, até o quilômetro 100, 105 mais ou menos, não chovia. Também não senti vento, porém, mais ou menos ali nesse 105 voltou a chover na minha prova, né, quando eu estava nessa quilometragem, começou a chover e aí choveu toda a bike. Aí, assim, eu completei, pelo menos 75, 80 quilômetros aí debaixo de chuva. Mas eu sim, tinha vento também, eu senti que tinha bastante vento, mas para mim, eu acho que o ano passado foi um pouco pior. Eu sentia que o ano passado eu tinha medo de tirar, às vezes, a mão da bicicleta, sabe, de pegar água. Tinha alguns momentos que eu tinha medo de estar clipada. Esse ano eu acho que não ventou tanto. Eu acho, eu tive essa sensação que não ventou tanto.
E depois, quando eu saí para correr também, a chuva parou. Então, a corrida, não chovia na corrida. Por aí garoava um pouquinho, mas não foi tão ruim comparado ao ano passado. Porém, eu senti mais frio. Eu senti que foi um ano mais frio. Então, aí não sei, depende. Acho que é muito particular, né? Porque tem Particular. algumas pessoas que reagem bem ao frio. Eu, como moro em Buenos Aires, a gente treina com muito frio. Então, para mim, o frio não é um problema. Eu coloquei um saco de lixo lá por baixo do macaquinho, mas eu sentia que estava mais frio. E o ano passado, nem isso eu tinha colocado. Mas é Floripa, né? Vai Tem lá, que ir Mar. preparado para tudo. E, bom, como você já deu uns spoiler que você reduziu 50 minutos da bike, do ciclismo, né, a 15 minutos da corrida, a natação foi igual do ano passado e conta como foi esse tempo total, qual foi o seu resultado dessa prova, que acho que é o que todo mundo está na expectativa. É. Bom, eu fechei com 10 horas e 36. Foi menos de uma hora do ano passado. Ano passado eu fiz acho que 11 e 39. Esse ano foi 10 horas e 36. Eu fiquei terceira da minha categoria. Na natação eu também consegui diminuir, também acho que deu quase 2 minutos de diferença ali na natação. Então, para mim, assim, foi um dia perfeito. E, Saiu e, tudo como esperado. e um adendo aqui, né? Então ela ficou terceiro da categoria e ela é da categoria de uma outra atleta de força nossa, que é uma baita que já passou aqui no podcast também, a Mayla, né? A Mayla é da sua categoria. Então nós tivemos dois atletas no pódio nessa categoria, o segundo e o terceiro. A Mailinha, você se espelha muito nela, né? Também, Joyce. Quase que a gente Com grava certeza. o podcast junto aqui, né? A Mayla já passou duas vezes, nossa atleta te mandou um beijão. E tem mais essa ainda. E aí deu vaga? Como é que é essa parada aí? Deu vaga, tinha 3 vagas, né, para Nice, mas eu não peguei a vaga. Eu confesso que eu não estou preparada para, acho que não estou preparada para fazer um Ironman em Nice. Como eu comentei com vocês, em Buenos Aires é totalmente plano, então eu não tenho como treinar a subida, principalmente as descidas, e pelo que eu pesquisei, por tudo que eu vi de Nice, né, é uma prova bem técnica, com muita subida e depois muita descida, e essas descidas também são bem técnicas. Então, e também por questões financeiras, de viagem, né, porque também eu já vou para o 70,3 na Nova Zelândia. Então eu achei que era muita coisa, né. Então aí a gente tem que trabalhar, né, organizar a vida em casa, né, tipo, não dá para fazer todas as provas. Você trabalha com o Mas, que aí, Joy? eu sou administradora, eu trabalho com vendas, eu trabalho com produtos orgânicos, eu trabalho com exportação de frutas e arrozes, a gente trabalha com exportação. Legal. E aí o que o povo quer saber também, né? Traduz em números pra gente esse Ironman. Quanto você nadou por 100 na natação? Qual foi a média de quilômetros? Que é o que o povo quer saber, né? A média em quilômetros por hora da bike e o pace da corrida para os 3.800, 180 e 42. Bom, vamos só recapitular. O meu pace na natação deu 1:49, que deu um total de 1h09. Na bike deu um promédio de 33,100, deu 5h26 de bike. E a corrida deu um pace médio de 5:30, deu 3h51 a maratona. Sensacional, amiga. Olha que podcast legal, hein, Mar? Nossa, eu acho Muito que bom. vai ser muito sucesso, assim. O pessoal vai gostar de ouvir, porque a gente fala, né? A vida como ela é, né? Então, assim, além de a vida como ela é, pessoas do dia a dia, mas que entrega, que se envolve com o contexto, que os olhos brilham, que se emociona para falar de tri também. Quais são as próximas? Foco total agora no Mundial do 70,3, é isso? Como que está a preparação? Que período você está? Quando que é essa prova? Para quem não acompanha como a gente, explica para o pessoal um pouquinho. Uhum. O Mundial de 70,3 ele muda, de data,
Então, ano passado ele foi em agosto, agora esse ano ele vai ser em dezembro. Então, a prova ela acontece no dia 14 e 15 de dezembro, em Taupo, na Nova Zelândia. Por enquanto, por enquanto, o foco tá nessa prova. Já falo, é muito tempo, né? Não dá para ficar tanto tempo sem competir. Eu gosto de competir, então pode ser que apareça alguma coisa aí no meio. Mas o foco tá nessa prova. O foco é baixar tempo, né? No 70,3, com certeza. Eu tenho 4 horas e 57 no meu melhor 70,3. E não sei, vamos buscar aí um sub alguma coisa. A Sen- ideia é baixar. Sensacional. Má, faz sua última aí para Joy. Vamos lá, falamos em números e velocidades. Qual foi a NP da bike no full? Para a A gente NP foi falar de média. 160, foi 166. Tô bom, Ontem pedala semana passada. forte. E qual que é o seu FTP? Meu FTP é 200. 200. Quanto você pesa? Quanto você mede? Aqui pode tudo, 105. né? Falar, já que é atleta, magrinho. Pode. Quanto que é? Eu peso 65 quilos, tenho 1,70 m. Hum. Deu 0,8 de F. E você vê, né, como um atleta que, sim, sem conhecer, então, o seu treinador, né, como, assim, tem gente boa em todos os lugares. Então, basta ser profissional e seguir que, ó, já dá para ver que o quanto ela se envolve com o processo, entende das métricas, dá para ver que está em ótimas mãos. Joy, muito obrigado, querida. Foi muito top esse papo nosso, assim, foi sensacional. E, assim, a gente fica na torcida de você mudar para Campinas, Vinhedo, um dia, já que você quer presencial, para treinar com a É, gente. Se a gente já te admirava como atleta, hoje ainda como pessoa, você é gente da gente, brincadeiras à parte. Mesmo que não seja mudar, quando você passar por São Paulo, a gente te espera para fazer um treino junto, conhecer o nosso estúdio aqui, vir nadar com a gente, fazer um treino presencial, porque você é muito querida e sei que a nossa história só está começando também, porque a gente sabe que pode te ajudar muito com treino de força, pelo menos com treino de força, né? E o que você precisar, pode contar com a gente. Um prazer. Deixa seu recado final e fala. Não sei se é muito de rede social, né? Se é bem tranquilo em relação a isso, mas se quiser, o pessoal que se interessou, Uhum. saber onde te acha, como te acha, para acompanhar e para ficar na torcida por você também, queridas. Ah, legal. Obrigada a vocês pelo convite. Com certeza, acho que tem muita coisa para a gente melhorar. Tem muito tempo ainda, né? Eu falo que eu tenho pouco tempo no triatlo, então a vida é longa e tem bastante coisa para a gente evoluir. Bom, eu posto assim algumas coisas no Instagram, não sou blogueira, né? Não tem não tem postagens diárias, regulares, né? Mas a gente gosta de compartilhar o que a gente vive, né? O triatlon que nos motiva. Então é Joy Farinelli, para quem quiser acompanhar, manda um oi. É isso, obrigada a vocês, obrigada pelo convite. muito bom. Muito bom, Joicinha. Foi top demais. Tem treino? O que que tem hoje? Vai treinar ou já treinou? O que que foi hoje? Ou o que que tem por vir? Essa semana eu tô super complicada, eu tô numa viagem, tô participando de feira, tô em Fortaleza hoje. Eu fiz musculação, óbvio, né, pela manhã. Terça e quinta é musculação, então treino de força tá garantido e Tá em deve ter uma dia? corridinha. Tá em dia, nossa planilha tá verde. Ó, então, olha aqui, pessoal, nunca fizemos isso, hein, Má? Uma bronca ao vivo aqui, brincadeira. Já que ela pegou ontem foi quarta-feira, a gente tá gravando numa quinta, né, exclusivamente, então ontem foi dia de feedback. E aí o Júnior que deu o feedback para ela, só que eu tava aqui do lado olhando tudo, tá? E daí a gente tava olhando ela fazer o padrão de movimento lá com o salto lateral, não foi isso que você mandou pra gente? Foi, Então, uma das foi. características do treino de força, Joy, que a gente briga com os alunos, que assim, são poucos movimentos, né, e com muita intensidade, com muita velocidade, diferente da musculação convencional, que a gente faz a série de 10 por fazer, entre aspas, porque aquilo é a repetição, o volume que vai fazer a diferença, e eu brinco que a série de força tem que ser feita cada movimento, cada repetição, como se fosse a última repetição da sua vida. Então, com atenção plena, então, a hora que você descer, em vez de ficar cifótica, faça o padrão de movimento, cuidando, sabe? Pensando na postura, cada movimento, um depois explode, né? O Júnior falou alguma coisa assim, porque você está indo muito Sim. bem. É só para dar uma dica pro pessoal e para ver Como que a se você gente. fosse uma blogueira e alguém estivesse te filmando para fazer uma matéria sobre você. É, Pensa assim. exatamente. Isso só foi para ver o quanto a gente está atento e cuidando de você para te ajudar nesse Sim. desafio. Querida, um beijo, Marcelinha.
vai almoçar, porque daqui 40 minutos você tem a última semana antes de entrar no polimento para o 70.3 do Rio também, vai mandar um provão e daqui a pouco você tem aula de natação. Corre lá. Tem que nadar. Joicinha, obrigada, parabéns e vamos para esse Mundial aí com tudo. Conte com a gente. Obrigada. Boa sorte na prova. Tchau, pessoal. Valeu. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.